Quando pensamos na África, lembramos de suas vastas savanas douradas, dos desertos escaldantes, e de um litoral selvagem e majestoso. Mas este continente milenar guarda um segredo mais profundo. Oculto sob mantos verdes de névoa e silêncio. Aqui vivem algumas das florestas tropicais mais antigas e biodiversas do planeta. São catedrais de vida, onde a natureza ainda dita as regras. Um mundo em que árvores gigantes sussurram histórias esquecidas. E criaturas raras caminham por trilhas que existem há milênios. Neste documentário, vamos nos aventurar pelas grandes selvas africanas, mergulhar em seus ecossistemas únicos, conhecer seus habitantes mais extraordinários e descobrir como cultura, natureza e sobrevivência se entrelaçam sob as copas densas da floresta. Prepare-se para sentir, aprender e se maravilhar. A selva africana está viva e ela quer ser ouvida. Nossa jornada começa em um dos lugares mais impressionantes e misteriosos do planeta, a Floresta do Congo. Segunda maior floresta tropical do mundo, atrás apenas da Amazônia, esse vasto Mar Verde cobre mais de 3.600.000 quilômetros quadrados, estendendo-se por 6 países africanos: República Democrática do Congo, República do Congo, Camarões, Gabão, Guiné Equatorial e República Centro-Africana. Mais do que uma floresta, o Congo é um universo vivo. Um celeiro pulsante de biodiversidade. Aqui, sob a sombra de árvores que se erguem por dezenas de metros, habitam milhares de espécies de plantas, insetos, aves, répteis e mamíferos, muitos deles encontrados apenas nesta parte do mundo. Mas, para que toda essa vida prospere, algo fundamental é necessário. Entrelaçada à floresta do Congo, como uma veia que nutre o coração da África, corre uma força ancestral. O imponente Rio Congo. Com mais de 4.700 quilômetros de extensão, ele é o segundo maior rio da África, atrás apenas do Nilo, e o segundo mais volumoso do planeta, perdendo apenas para o Amazonas.
Suas águas escuras e profundas fluem por florestas densas, atravessando vales, planícies e gargantas, até finalmente desaguar no Oceano Atlântico. Mas não é apenas pela sua extensão que ele impressiona. O Congo transporta uma média de 41 mil metros cúbicos de água por segundo, sustentando incontáveis formas de vida e abastecendo milhões de pessoas. Ao longo de seu percurso, o rio molda civilizações. Em suas margens nasceram aldeias e cidades vibrantes, como Kisangani, Mbandaka e Kinshasa, que dependem de suas águas para transporte, pesca e sobrevivência. O Congo também abriga um dos trechos navegáveis mais extensos do continente africano, com grandes embarcações comerciais e fluviais cruzando sua bacia, conectando mercados, culturas e comunidades em uma teia viva de movimento e tradição. Em certos trechos, suas águas tornam-se indomáveis. As cataratas de Inga, por exemplo, representam um dos maiores potenciais hidrelétricos do mundo. Já o desfiladeiro de Malebo, com suas curvas fechadas e corredeiras intensas, é um lembrete de que esse rio é tão perigoso quanto vital. O rio Congo não é apenas um curso d'água. Ele é uma entidade espiritual para muitos povos locais. Seus mitos atravessam gerações e seus mistérios permanecem inexplorados nas regiões mais profundas. Em seu fluxo constante, ele sustenta a floresta e os seres que nela habitam, guiando-nos para dentro do coração selvagem da África. No interior da floresta, entre a luz filtrada por grandes árvores, uma presença sutil se revela. São rostos familiares, olhares curiosos, mãos que se tocam com ternura. Os bonobos, uma das espécies mais próximas do ser humano. Com cerca de 98,7% de seu DNA idêntico ao nosso, os bonobos compartilham semelhanças fascinantes com os humanos. Muitas vezes confundidos com os chimpanzés, seus parentes mais conhecidos, os bonobos diferem profundamente em comportamento e estrutura social. Enquanto os chimpanzés costumam viver em grupos hierárquicos, liderados por machos dominantes e com disputas violentas, os bonobos trilharam um caminho distinto. Construíram uma sociedade pacífica, matriarcal e altamente cooperativa. Grupos de bonobos são liderados por fêmeas experientes, e os conflitos raramente escalam para a violência.
Em vez disso, eles resolvem tensões com gestos de afeto, abraços e vocalizações suaves. O toque, os rituais sociais e até a empatia são elementos fundamentais de sua cultura. Medindo entre 70 a 90 centímetros de altura e pesando até 40 quilos, os bonobos são ágeis, graciosos e profundamente inteligentes. Vivem em bandos e são essencialmente frugívoros, alimentando-se de frutas, folhas, sementes e, ocasionalmente, pequenos invertebrados. Um comportamento fascinante e incomum entre mamíferos. Os bonobos dividem comida de forma voluntária, inclusive com indivíduos que não são parentes. Esse gesto de generosidade espontânea chama a atenção dos cientistas e nos leva a refletir sobre as origens da empatia humana. Os bonobos estão entre os primatas mais ameaçados do planeta, classificados como espécie em perigo de extinção na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza desde 1996. Encontrados exclusivamente na floresta do Congo, esses primatas enfrentam um cenário crítico. O desmatamento avança sobre seu habitat natural, enquanto conflitos armados se espalham por várias regiões do país, dificultando ações de proteção e monitoramento ambiental. Além disso, a caça ilegal continua sendo uma das maiores ameaças, seja para o consumo de carne de animais silvestres ou para o tráfico de filhotes destinados ao comércio clandestino. É por isso que as reservas naturais e centros de proteção têm se tornado verdadeiros refúgios de esperança. Locais como a reserva de Lomako-Yokokala e o santuário Lola Yabonobo oferecem não apenas abrigo e segurança, mas também a chance de reintroduzir indivíduos à natureza e de preservar um conhecimento biológico e comportamental que pode se perder para sempre. Mais ao norte da República do Congo está o Parque Nacional de Odzala-Kokwa, um dos mais antigos e importantes de toda a África Central. Neste refúgio selvagem é possível avistar inúmeras espécies. E é entre matos secos e árvores centenárias que ele surge, movendo-se com firmeza e cautela, o leopardo. Mesmo sob a luz do dia, esse grande felino consegue manter sua discrição. Ele sabe onde caminhar, quando parar, como desaparecer. Com a pelagem dourada marcada por manchas negras em forma de rosetas, ele se camufla entre os troncos queimados de sol e as sombras densas da mata. Durante o dia, é comum encontrá-lo descansando, no alto de uma árvore ou entre os arbustos.
com até 1,9 metros de comprimento. Sem contar a cauda, que pode chegar a quase 1 metro, o leopardo impressiona pela combinação de força e agilidade. Pesa entre 30 e 65 quilos, com um corpo musculoso e patas largas, perfeitas para escalar árvores com destreza. Sua cauda longa atua como contrapeso natural, oferecendo equilíbrio ao se mover entre os galhos altos e estreitos da floresta. Odzala é um território perfeito para o leopardo. A floresta densa o envolve como um manto, oferecendo sombra, silêncio e camuflagem. As trilhas abertas por grandes herbívoros servem como caminhos prontos, por onde ele se desloca com leveza e precisão. Como predador de emboscada, o leopardo raramente depende da velocidade. Ele prefere esperar, calcular e atacar no momento exato. Mas, quando decide correr, o espetáculo é hipnotizante. Seus músculos se esticam em uma demonstração de força e beleza. Além de ser um território de caça e abrigo, o Parque Nacional de Odzala-Cocoa tem se revelado um importante refúgio para a reprodução dos leopardos. A floresta densa, os rios serpenteantes e a presença reduzida de humanos em certas áreas oferecem as condições ideais para que fêmeas possam parir e criar seus filhotes em segurança. A gestação dura em média de 90 a 105 dias e o nascimento costuma ocorrer em áreas bem escondidas da floresta, entre raízes de árvores gigantes, buracos no solo ou entre rochas cobertas por vegetação densa. Esses esconderijos são escolhidos com extremo cuidado. Durante as primeiras semanas, a mãe mantém os filhotes em total reclusão, longe de qualquer ameaça. À medida que crescem, ela os leva cada vez mais longe, até os limites entre a floresta e a savana, onde aprendem a adaptar suas técnicas de caça aos terrenos abertos. Essa flexibilidade é uma das maiores virtudes do leopardo, e tudo começa com o ensinamento da mãe. A permanência dos filhotes com a mãe pode durar até 18 a 24 meses, dependendo do ambiente e da pressão de predadores ou competição. Nesse período, eles se tornam exímios caçadores e aprendem a se virar sozinhos. Ao atingirem a maturidade, os jovens se afastam, buscando seu próprio território, e o ciclo recomeça. Em Odzala, registros de fêmeas com filhotes são um sinal promissor.
Significa que, apesar dos desafios fora dos limites do parque, aqui dentro a vida persiste. Discreta, feroz e materna, a leopardo da floresta cuida dos seus com a mesma habilidade com que caça. Silenciosa, precisa e absolutamente magnífica. A cada ano, novembro após novembro, quando o sol se põe sobre o rio Congo, um fenômeno extraordinário começa a ganhar forma. Milhões de morcegos frugívoros se reúnem nas margens deste grande rio, preparando-se para uma das migrações mais espetaculares e menos conhecidas do mundo. Guiados por um instinto ancestral, esses morcegos deixam as profundezas da floresta do Congo e partem em direção ao Parque Nacional Kazanka, na Zâmbia. Esta jornada épica, que se estende por mais de 1000 quilômetros, não é apenas uma busca por alimento, mas também uma parte vital do ecossistema. Durante a migração, os morcegos se alimentam de frutas silvestres, espalhando sementes por onde passam, ajudando a regenerar as florestas e mantendo o equilíbrio ecológico. Seu papel na dispersão de sementes é crucial para a saúde da floresta do Congo, garantindo que novas árvores possam crescer e sustentar a biodiversidade local. Durante o trajeto, os morcegos encontram desafios como mudanças climáticas, predadores naturais e a necessidade de encontrar áreas seguras para descanso. No entanto, sua resistência e adaptabilidade são notáveis. Eles viajam em grandes grupos, o que lhes oferece proteção contra predadores, e sua capacidade de navegar através de vastas áreas utilizando os campos magnéticos da Terra é um dos maiores feitos da natureza. Quando finalmente chegam ao Parque Nacional Kazanka, os morcegos transformam o céu noturno em um espetáculo de vida selvagem. Este parque, um dos menores da Zâmbia, torna-se o palco de uma das maiores concentrações de mamíferos do mundo. Durante os meses de outubro a dezembro, o parque testemunha a presença de até 10 milhões de morcegos frugívoros, um evento natural que atrai tanto pesquisadores quanto amantes da natureza. Para muitas culturas locais, a presença dos morcegos é símbolo de fartura e renovação. Histórias são contadas ao redor de fogueiras,
E crianças crescem aprendendo a observar os sinais dessas migrações para prever o calendário das chuvas e plantações. A migração dos morcegos frugívoros não é apenas um espetáculo de números ou de voo sobre as florestas africanas. Ela é, sobretudo, um símbolo de renovação e reafirmação da força da natureza africana. Ao cruzarem longas distâncias, esses morcegos garantem o nascimento de novas árvores, transportando sementes e fertilizando o solo por onde passam. Cada novo ciclo migratório marca o início de um novo ano repleto de vida e beleza, renovando as paisagens e sustentando a rica biodiversidade desse continente. No extremo sudoeste de Uganda, quase encostada à fronteira com a República Democrática do Congo, encontra-se a lendária floresta impenetrável de Bwindi, com aproximadamente 331 quilômetros quadrados de densa mata nativa. Essa floresta abriga uma biodiversidade impressionante, permanecendo praticamente intocada pelo tempo e pela ação humana. Entre vinhas, árvores centenárias e uma névoa constante, Bwindi é o refúgio de uma das espécies mais emblemáticas da África, os gorilas da montanha. Esses gigantes imponentes em sua força carregam no olhar uma ternura surpreendente. Em cada gesto e expressão, representam a incrível resistência e a delicadeza da vida selvagem africana, um verdadeiro símbolo de esperança e preservação em meio às selvas profundas do continente. O gorila da montanha vive em grupos familiares liderados por um macho adulto chamado de costas prateadas ou silverback. Por causa da pelagem acinzentada que cobre suas costas quando ele atinge a maturidade. Esse macho dominante é quem decide onde o grupo vai dormir, o ritmo do dia e, se preciso, quem enfrenta os perigos. Cada grupo pode ter entre 10 e 30 indivíduos. A convivência é tranquila e o comportamento entre eles é muito social. Fêmeas costumam ter um único filhote a cada 4 ou 5 anos. O bebê nasce pequeno, pesando cerca de 1,8 quilos, e passa os primeiros meses agarrado ao corpo da mãe.
Os filhotes aprendem brincando, imitam os adultos, testam força, desenvolvem laços com os irmãos. Enquanto isso, os machos cuidam da proteção do grupo. A alimentação desses gorilas é basicamente vegetariana. Eles passam boa parte do dia se alimentando de folhas, talos, raízes, frutas e, ocasionalmente, algumas larvas ou formigas. Ao contrário do que se imagina, não são agressivos. Só atacam se sentirem o grupo em perigo. Bwindi foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade em 1994, por causa da sua incrível biodiversidade e, claro, por ser lar de quase metade de todos os gorilas da montanha do planeta. Mas Bwindi não está sozinho nessa missão. Próximo dali, no lado de Ruanda, existe o Parque Nacional dos Vulcões. E no lado da República Democrática do Congo, fica o Parque Nacional de Virunga, a mais antiga área protegida da África. Essas áreas funcionam como verdadeiros santuários naturais. Nelas, o desmatamento é proibido, a caça é controlada e o acesso de pessoas é limitado e monitorado. Tudo isso para garantir que os gorilas vivam em paz, do jeito mais natural possível. Além disso, há equipes treinadas que patrulham as trilhas, monitoram os grupos de gorilas todos os dias e cuidam da saúde dos animais. Se algum gorila estiver ferido ou doente, os Gorilla Doctors entram em ação, uma equipe de veterinários especializada que trabalha em campo, muitas vezes em condições difíceis. Outro ponto importante é que parte da renda do turismo vai direto para projetos de conservação e para as comunidades locais. Isso faz com que os moradores tenham um motivo real para proteger os gorilas. Afinal, eles trazem emprego, renda e desenvolvimento para as vilas ao redor dos parques. Nos últimos anos, esse modelo tem dado certo. A população de gorilas da montanha, que estava em queda, agora cresce lentamente. E tudo isso só é possível porque esses santuários foram criados, respeitados e mantidos com esforço conjunto. Em meio à névoa de Bwindi, os gorilas da montanha seguem vivendo do jeito que sempre viveram, em família, em silêncio, entre folhas, raízes e sombras. Eles não sabem das fronteiras no mapa, dos discursos sobre conservação, nem das câmeras apontadas em sua direção. Mas o simples fato de ainda estarem aqui, vivos, fortes e livres, é uma vitória da natureza e das pessoas que escolheram protegê-la. Bwindi é mais do que uma floresta.
É um lembrete de que a vida selvagem não precisa ser algo distante, que ela ainda respira, resiste e nos ensina. E talvez, ao olhar nos olhos de um gorila, o que a gente veja não seja apenas um animal raro, mas um pedaço do mundo que ainda vale a pena preservar. Ainda em Uganda, seguimos explorando as maravilhas da vida selvagem africana. Nosso destino agora é um dos parques mais impressionantes do continente, onde o Nilo corta a terra, alimenta as florestas e encontra uma explosão de vida. Este é o Parque Nacional de Murchison Falls. Depois da combinação das quedas e corredeiras, criam-se matas ciliares. São corredores densos de árvores e cipós, com sombra, umidade, trilhas de raízes e folhas molhadas. O habitat ideal para diversas espécies. Aqui, os elefantes da floresta transitam entre as matas e a margem do Victoria Nile, também chamado de Nilo Branco. Apesar de gigantes, são diferentes de seus parentes da savana. Mais baixos, mais compactos, com orelhas mais arredondadas e presas levemente voltadas para baixo. Os machos podem atingir até 3 metros de altura, enquanto as fêmeas são um pouco menores, mas não menos imponentes. Esses elefantes consomem entre 250 e 350 quilos de vegetação por dia. Não apenas se alimentam, eles transformam a paisagem por onde passam.
Eles derrubam vegetação e espalham sementes pelo solo úmido. Esse comportamento modifica o ambiente, permitindo que novas plantas cresçam, contribuindo diretamente para a renovação da floresta. Os elefantes da floresta vivem em grupos familiares liderados por uma matriarca experiente, responsável por guiar o grupo com base em sua memória e vivência. As fêmeas dos elefantes da floresta iniciam seu ciclo reprodutivo por volta dos 23 anos, e sua gestação está entre as mais longas de todo o reino animal, cerca de 22 meses, ou quase 2 anos. Ao final desse período, nasce um único filhote, geralmente pesando cerca de 100 quilos. Por conta do enorme investimento de energia e tempo, essa será a única cria da mãe por, no mínimo, 5 ou 6 anos. O cuidado com o filhote não é tarefa apenas da mãe. Em uma verdadeira rede de apoio, tias, irmãs mais velhas e até outras fêmeas do grupo se envolvem na criação. É uma maternidade coletiva que protege, ensina e prepara o pequeno para a vida na floresta, uma espécie de escola natural, onde cada geração transmite à próxima tudo o que aprendeu sobre sobrevivência, caminhos, frutas, perigos e ciclos da selva. Estes elefantes vivem até 70 anos e moldam a floresta por onde vivem. Mas nas margens do rio, eles não são os únicos gigantes. Nas águas calmas e turvas, onde o Nilo serpenteia entre matas e rochas, uma presença silenciosa habita cada trecho do rio, o crocodilo do Nilo. Esses répteis habitam essas águas há milhões de anos. Sobreviveram a eras glaciais, secas prolongadas, mudanças no curso do rio e até a ação humana. Hoje, continuam prosperando ao longo de todo o Nilo, dos pântanos rasos até os trechos mais profundos, nos quais apenas seus olhos e narinas rompem a superfície. Com mais de 5 metros de comprimento e até meia tonelada de peso, o crocodilo do Nilo é um dos maiores predadores da África. Seus alvos são variados: peixes, aves, roedores, antílopes, filhotes de grandes mamíferos e até carcaças. Tudo que se mova ou não pode se tornar alimento.
Eles são predadores oportunistas, adaptáveis, vorazes. Ao longo do dia, alternam entre longos períodos de descanso ao sol e mergulhos silenciosos, patrulhando as margens. Durante a seca, resistem em poças isoladas ou se enterram parcialmente na lama úmida, esperando a volta das chuvas. Nada os detém por muito tempo. Com expectativa de vida que pode ultrapassar os 80 anos, são verdadeiros anciãos do rio. Guardam em seus olhos milenares a história do próprio Nilo e mantêm com sua presença constante o equilíbrio das margens e da cadeia alimentar. Neste ambiente onde tudo muda com o tempo, o crocodilo permanece. E é exatamente isso que o torna tão fascinante. Mas nem tudo por aqui se resume a gigantes. Entre os galhos baixos das árvores e os arbustos das margens, quem domina o cenário são os macacos vervet, pequenos, espertos e cheios de personalidade. Com o rosto escuro e expressivo, quase completamente preto, cercado por uma pelagem branca acinzentada que lembra uma moldura natural, eles são fáceis de reconhecer. Seu olhar é atento, curioso, quase desconfiado, mas ao mesmo tempo brincalhão. Gostam de se deslocar pelas copas das árvores, pulando com agilidade de galho em galho, mas descem ao chão com frequência em busca de frutas caídas, sementes, insetos e até pequenos ovos. São oportunistas e sabem bem onde procurar comida. As mães vervet são cuidadosas e dedicadas. Carregam seus filhotes junto ao corpo nos primeiros dias de vida, alimentando e protegendo os pequenos com extremo zelo. Diferente de outros primatas mais arredios, os vervets não costumam fugir rapidamente quando percebem a presença humana. São curiosos, observadores e, às vezes, até ousados. Vivem em grupos barulhentos, com hierarquias bem definidas e uma comunicação rica em sons, posturas e olhares. É comum vê-los se cuidando uns aos outros, como se fossem parte de uma grande família. Eles não são os maiores nem os mais fortes, mas onde há floresta e água, eles estão lá.
E com seus saltos rápidos, seu olhar atento e seus modos atrevidos, os vervetes trazem leveza, vida e movimento ao coração da selva africana. Mas, para muitos, o verdadeiro tesouro escondido de Murchison vive nos pântanos, quase invisível, quase mítico. Ali, entre juncos e plantas alagadas, vive a cegonha bico de sapato. Uma ave rara, de aparência pré-histórica, com até 1,5 metros de altura. Seu bico largo e achatado lembra um sapato de madeira, uma ferramenta perfeita para capturar peixes e rãs. Hoje, acredita-se que existam menos de 5.000 indivíduos em estado selvagem, espalhados entre o Sudão do Sul, Uganda, Ruanda, Zâmbia e algumas regiões da República Democrática do Congo. Sua presença é tão discreta e os registros tão raros que cada avistamento é celebrado como um verdadeiro evento. Em Uganda, principalmente na região de Murchison Falls e nas áreas úmidas próximas ao Lago Albert, a espécie encontra um dos seus últimos refúgios naturais. Diversas reservas e projetos de conservação vêm se dedicando à proteção da espécie, monitorando seus ninhos, protegendo zonas alagadas e, em alguns casos, incentivando a reprodução controlada em cativeiro. Ela é um símbolo da beleza e do mistério que emanam da África. Ver um animal como esse, mesmo à distância, é uma experiência única, daquelas que nos lembram que a natureza africana ainda guarda segredos intocados, belezas ocultas e encantos preservados pelo tempo. À primeira vista, Murchison impressiona pela força das águas. O Nilo se lança com violência entre as rochas, criando um som constante e uma energia que nunca parece cessar. Mas basta observar com mais atenção para perceber que não é apenas o rio que torna esse lugar tão especial. Cada espécie que vive em Murchison Falls carrega a história da floresta, suas adaptações, seus ciclos, seus desafios e sua incrível capacidade de resistir. É nesse equilíbrio entre força e delicadeza que a selva revela sua verdadeira essência. Poucos lugares no mundo reúnem tantos contrastes em um só ambiente. Aqui, o estrondo das quedas se mistura ao canto das aves.
A luz atravessa as copas espessas das árvores, e a presença de cada animal nos prova que esta floresta tem muita vida selvagem e absolutamente única. As montanhas da Etiópia se erguem como verdadeiras fortalezas naturais. Com encostas abruptas, vales profundos esculpidos pela grande fenda do Rift, florestas de altitude e vastos planaltos cobertos por neblina quase constante. À primeira vista, esse cenário pode parecer árido ou inóspito, mas basta observar com atenção para descobrir que, entre rochas e penhascos, floresce uma das selvas mais peculiares da África. Uma selva vertical, fria, silenciosa e cheia de vida. As majestosas montanhas Simien, conhecidas como o telhado da África, formam um ecossistema único, onde a altitude impõe desafios extremos à sobrevivência e molda algumas das formas de vida mais extraordinárias do continente. Com pelagem espessa, rosto escuro e o peito marcado por uma mancha vermelha inconfundível, os babuínos gelada são endêmicos das terras altas da Etiópia e estão entre os animais mais emblemáticos dessas montanhas. Conhecido cientificamente como Pteropithecus gelada, é uma espécie de primata adaptada a viver em altitudes entre 2.000 e 4.500 metros. Os machos distinguem-se por suas jubas imponentes e por um triângulo vermelho no peito, uma marca que se intensifica durante a época de reprodução, refletindo vigor e posição social no grupo. Diferente de outros primatas, os geladas são essencialmente herbívoros. Eles se alimentam quase exclusivamente de grama, consumindo tanto a folha quanto as raízes. Essa dieta especializada os distingue de outras espécies de primatas e é uma adaptação única à vida nas montanhas. Um babuíno adulto pode passar mais de 70% do seu dia pastando, percorrendo grandes distâncias para encontrar áreas com abundância de grama. Além disso, a dieta de grama lhes dá uma vantagem, já que poucos outros animais competem diretamente por esse recurso nas alturas. Mas a verdadeira força dos geladas está em sua vida social. Eles formam algumas das sociedades mais complexas entre os primatas, vivendo em grandes grupos que podem conter até 500 indivíduos. Dentro destes supergrupos, existem unidades familiares menores, lideradas por um macho dominante que protege várias fêmeas e seus filhotes. Eles têm um repertório vocal impressionante,
com mais de 30 tipos de vocalizações, desde ronronos suaves e gritos até estalos de lábios, usados para manter o grupo unido ou afastar intrusos. Além das vocalizações, os geladas também usam expressões faciais e gestos corporais para se comunicar. O comportamento de limpeza mútua, conhecido como grooming, é essencial para fortalecer laços e manter a paz dentro do grupo. Os babuínos gelada são verdadeiros sobreviventes de um ambiente inóspito, adaptados à vida nas alturas e à complexidade da vida em grupo. Como guardiões das montanhas Simien, eles nos lembram da extraordinária resiliência da vida selvagem etíope e da importância de preservar esse símbolo de equilíbrio e adaptação em uma terra moldada pelo tempo. Assim como os babuínos gelada dominam as encostas íngremes das montanhas, acima deles, outro mestre das alturas reina supremo. O abutre barbudo, um verdadeiro guardião dos céus, complementa o ecossistema das montanhas Simien com sua presença majestosa e seu papel único na cadeia alimentar. Conhecido cientificamente como Dipaetus barbatus, o abutre barbudo é uma das aves de rapina mais distintas da África. Seu nome deriva da linha de penas que forma uma espécie de barba abaixo de seu bico. Mas o que realmente o torna especial é sua dieta singular e suas habilidades excepcionais de voo. Interessantemente, a cor alaranjada das penas do abutre barbudo não é natural. Ela vem do solo rico em óxido de ferro, com o qual ele se banha para marcar seu território e exibir dominância. Esse comportamento raro e fascinante o diferencia de outras aves de rapina. Com uma envergadura de até 3 metros, o abutre barbudo é perfeitamente adaptado para voar nas correntes de ar das montanhas. Seu voo é leve e eficiente, permitindo que ele cubra grandes distâncias em busca de ossos para se alimentar. Assim como o babuíno gelada é essencial para o equilíbrio das planícies, o abutre barbudo desempenha um papel crucial no ecossistema montanhoso. Ao consumir ossos e restos que outros predadores não podem aproveitar, ele atua como um limpador natural, mantendo o ambiente livre de carcaças e prevenindo a propagação de doenças. Nas alturas das montanhas etíopes, o abutre barbudo continua seu reinado silencioso,
Adaptado ao extremo, ele sobrevive e prospera onde outros não conseguem. Um verdadeiro mestre dos céus. Ele, assim como o babuíno gelada, é uma peça vital do enigmático e fascinante quebra-cabeça que compõe a vida selvagem das montanhas Simien. A 1000 quilômetros das montanhas Simien, mais ao centro da Etiópia, localiza-se o Parque Nacional das Montanhas Beile. É nesse refúgio de altitudes elevadas que encontramos outra espécie notável. Esses lobos etíopes estão entre os predadores mais raros do mundo. Vivem a 3.000 metros acima do nível do mar, onde as temperaturas no inverno frequentemente chegam abaixo de zero. O lobo da Etiópia possui uma aparência esguia e elegante, perfeitamente adaptada às exigências de sua vida nas altitudes. Embora semelhante em tamanho a uma raposa, este predador é especializado em caçar pequenos roedores, como ratazanas e toupeiras, que constituem mais de 90% de sua dieta. Estes animais evoluíram de forma única, adaptando-se perfeitamente ao habitat das montanhas. Sua audição aguçada é fundamental para detectar a movimentação de roedores sob a vegetação densa. Suas longas pernas e corpo esguio permitem uma mobilidade ágil e silenciosa nas vastas planícies montanhosas. A estratégia de caça do lobo da Etiópia é singular. Ele depende muito de sua audição para localizar roedores escondidos em buracos subterrâneos. Com um salto rápido e preciso, ele escava com as patas, trazendo a presa à superfície. Com aproximadamente 500 indivíduos restantes na natureza, esses animais são extremamente raros e únicos. Sua forma de vida e suas técnicas de caça revelam notável adaptação e inteligência. Atualmente, eles só podem ser encontrados no Parque Nacional das Montanhas Beile, onde sua população está relativamente protegida e tem mostrado um aumento gradual. Nossa última parada se revela em um cenário que, à primeira vista, nem parece estar na África. Aos pés de uma das montanhas mais emblemáticas do planeta,
Monte Kilimanjaro. Esse território faz parte do Parque Nacional do Kilimanjaro, uma área protegida de aproximadamente 1.800 quilômetros quadrados, declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. Diversos rios cristalinos descem das altitudes, alimentados pela umidade da floresta e pelo degelo do cume. Eles formam uma rede de água vital para a região, abastecendo não apenas a flora e a fauna locais, mas também diversas comunidades humanas. Entre os cursos d'água, um dos destaques é a Cachoeira de Materuni, uma queda d'água impressionante, escondida no meio da vegetação densa, com mais de 70 metros de altura. Sua trilha passa por plantações de banana, café e áreas de floresta preservada, revelando que, ao redor do parque, a vida continua pulsando em diversas formas. Essa floresta abriga uma rica biodiversidade, servindo de lar para primatas, antílopes, camaleões, aves e uma infinidade de insetos e anfíbios. É uma das últimas grandes áreas de floresta tropical da Tanzânia, e sua conservação é fundamental para manter o equilíbrio climático, proteger fontes de água e preservar a conexão entre o homem e a montanha. E é nesse ambiente úmido e encantador que encontramos um dos mais belos macacos da África, o Colobus. Com sua pelagem preta e branca, de aparência sedosa, cauda longa e expressões serenas, o Colobus é uma presença encantadora entre os galhos altos. Vivem em grupos numerosos, muitas vezes com mais de 15 indivíduos, sempre em harmonia. As mães cuidam dos bebês com extrema delicadeza, e é comum ver filhotes sendo carregados por outras fêmeas do grupo num verdadeiro sistema coletivo de cuidados. Diferente de outros primatas, não possuem polegares opositores, o que lhes dá um formato de mão único, adaptado para saltos longos e movimentos ágeis entre as copas das árvores.
São herbívoros, alimentando-se de folhas, brotos e frutos. Seu sistema digestivo especializado fermenta a celulose, como em ruminantes, o que permite aproveitar ao máximo a vegetação abundante da floresta. Silenciosos e reservados, os cólobos dificilmente descem ao solo. Passam a maior parte da vida entre os galhos, aproveitando a segurança das alturas. E, embora não sejam raros, sua beleza e comportamento tranquilo fazem de cada avistamento uma experiência especial. As florestas do Kilimanjaro também abrigam outras belas espécies de primatas, como o macaco azul. Pequenos e ágeis, geralmente vistos em bandos. Discretos antílopes, como o duiker vermelho, que se movem entre a vegetação rasteira com passos rápidos e atentos. Aves coloridas como o turaco, que chamam a atenção pela sua plumagem de cores intensas. Gavião de coroa, camaleão de Jackson e porcos-espinhos africanos. É uma floresta viva, dinâmica e ainda cheia de segredos, protegida em grande parte por reservas florestais e pelo ecossistema único que se formou ao redor da montanha. Atravessamos o coração do continente africano, guiados pelo som das folhas, pelos rastros de animais e pelos mistérios que se escondem nas sombras destas árvores. Começamos nossa jornada nas profundezas da floresta do Congo, onde o leopardo se move como um fantasma e os bonobos revelam, com seus gestos, o quanto temos em comum. Seguimos pelos céus, escurecidos pela migração dos morcegos frugívoros. Um espetáculo que transforma o céu em movimento. Em Bwindi, nos aproximamos dos gorilas da montanha. Vimos sua força silenciosa, sua estrutura familiar e entendemos que proteger esses gigantes é proteger toda uma rede de vida. Descendo pelas corredeiras de Murchison Falls, caminhamos entre as matas ribeirinhas onde elefantes da floresta abrem caminho entre as árvores. E crocodilos do Nilo se escondem nas águas barrentas, enquanto a cegonha bico de sapato vigia, imóvel, como uma relíquia viva. Subimos as montanhas da Etiópia,
para explorar uma selva fria e silenciosa. Entre penhascos e neblina, os geladas vivem em bandos e dominam os platôs. Nos céus, os abutres barbudos sobrevoam as encostas, essenciais na limpeza do ambiente. Já o lobo etíope, raro e solitário, surge entre as pedras, caçando pequenos roedores. E por fim, encerramos nossa jornada nas encostas verdes do Kilimanjaro. Entre cólobos de pelagem branca e preta, saltando em silêncio por galhos altos, e pequenas aves e mamíferos que completam esse ecossistema único nas alturas da Tanzânia. O que vimos não é apenas bonito, é essencial. Essas florestas regulam o clima, abrigam espécies únicas e sustentam comunidades humanas há milhares de anos. Registrar essas imagens e contar essas histórias é também um ato de resistência. É lembrar que ainda existe vida selvagem e verdadeira no mundo. E que a África, com suas selvas exuberantes, ainda guarda segredos que valem a pena ser protegidos. Este foi nosso mergulho nas selvas africanas. E por mais que a jornada termine aqui, que o respeito por esses lugares e por cada ser que ali vive permaneça. O canal Bom é Bicho agradece a todos os nossos espectadores e a Mãe África, berço de tantas espécies, paisagens e histórias. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também ama a África. Vamos juntos espalhar essa mensagem de respeito e amor pela natureza.